Você já percebeu como, em certos momentos, a estrada deixa de ser apenas um caminho e passa a revelar algo único? Hoje, a nossa viagem segue além dos trajetos habituais, rumo a um momento especial. Somos Denise e Brito e seguimos juntos por mais uma viagem da série Dirigindo Rio Grande do Sul. E se faz sentido para você viajar pelas cidades e estradas do sul do Brasil com calma, siga conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. No mapa, você acompanha nosso trajeto pelos campos de cima da serra, passando por Vacaria e seguindo até a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Mais do que contar histórias, queremos observar como a paisagem se transforma, como o relevo se abre, como os espaços ganham amplitude e como a própria geografia começa a redesenhar o caminho. Seguimos aqui pelos campos de cima da serra, onde a altitude, o vento e o horizonte criam um cenário único no sul do Brasil. Um território com imponentes araucárias que aparecem espalhadas pelas matas como sentinelas que parecem guardar a história dessas coxilhas. Atenção, radar fixo, velocidade 60. E para entender melhor o território que estamos atravessando, vale observar o mapa sob outra perspectiva. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul é dividido em regiões que vão além dos limites políticos, considerando a geografia, a economia e as conexões entre as cidades. E é justamente aqui onde estamos agora que se encontra o Nordeste rio-grandense, uma região marcada pela altitude, pelos campos naturais e por um clima mais rigoroso, características que moldam não só a paisagem, mas também a forma de viver e produzir. Cidades como Vacaria, que é a principal referência dessa região intermediária, ajudam a dar identidade a este território. Mais do que uma divisão no mapa, é uma forma de compreender por que cada paisagem que encontramos carrega uma identidade tão própria. E é por este percurso que chegaremos a um ponto especial dessa jornada, a travessia do Rio Pelotas na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma paisagem que não marcará apenas uma fronteira no mapa, mas revelará de forma sutil as mudanças na paisagem, no território e na própria organização da natureza. Portanto, acomode-se, porque hoje o convite é simples: olhar com atenção. Porque entre uma cidade e outra, e entre um estado e outro, existe um Brasil que só se revela para quem escolhe observar. E para compreendermos a importância deste território é preciso voltar um pouco no tempo. Muito antes das estradas e dos limites municipais, essa região já era habitada por povos indígenas que conheciam profundamente os ciclos da terra e do clima.
No final do século XVII, o cenário começou a mudar com a chegada dos missionários jesuítas ligados aos 7 povos das missões. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Junto aos povos guaranis, eles contribuíram para a formação das primeiras áreas de criação de gado solto, as chamadas vacarias, que ocupavam vastas extensões de campos naturais. Eram territórios abertos, sem cercas, onde o gado se multiplicava livremente, formando uma das bases econômicas mais importantes do sul do continente naquele período. Essas áreas não eram apenas produtivas, elas eram estratégicas. Com o passar das décadas, esse território passou a integrar as rotas dos tropeiros, homens que cruzavam longas distâncias conduzindo gado entre o sul e o sudeste do Brasil. E foi justamente nesse fluxo constante que Vacaria começou a se formar. Aqui era o ponto de parada, de descanso e de troca, um lugar onde caminhos se encontravam. A cidade nasce deste movimento, da necessidade de apoio, da presença humana e da ocupação gradual do território. Ao longo do século XVIII e no início do século XIX, a região foi se consolidando até começar a se estruturar administrativamente. Inicialmente vinculada a Santo Antônio da Patrulha, a localidade recebeu o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria. Em 1850, Vacaria foi elevada à categoria de cidade, que foi um marco que consolidou sua importância no Rio Grande do Sul, um reconhecimento que a faria ser conhecida como a Porteira do Rio Grande. A partir daí, o município passou por diferentes ciclos de desenvolvimento, do tropeirismo à pecuária organizada, da criação extensiva ao surgimento de novas práticas agrícolas, mas foi nas últimas décadas que Vacaria passou por uma transformação significativa. A combinação de altitude, clima mais frio e solo favorável abriu espaço para um novo protagonismo, a fruticultura. Hoje, Vacaria conta com cerca de 65 mil habitantes, os vacarienses, e se destaca como uma das maiores produtoras de maçã do Brasil. Além disso, a cidade também se destaca na produção de pequenas frutas, grãos e flores, consolidando uma economia diversificada e moderna. A pecuária segue presente, mantendo viva uma das bases históricas da região, enquanto a tecnologia transforma o campo e amplia a produtividade. Mas talvez o que mais impressiona seja a forma como a tradição e a modernidade convivem. A cultura gaúcha permanece viva, não apenas no cotidiano, mas também em grandes eventos como o Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que reúne milhares de pessoas e reforça a identidade campeira da cidade. Ao mesmo tempo, o município investe em turismo e preservação, aproveitando suas paisagens naturais, campos abertos e a imponência das araucárias. Adiante, a estrada começará a serpentear e o horizonte se transformará. Iniciaremos a descida cinematográfica em direção ao vale, onde a BR-116 encontrará o leito do rio Pelotas. Vacaria cresceu, se transformou, se adaptou, mas nunca deixou de ser aquilo que sempre foi, um ponto de encontro, onde caminhos se cruzam, culturas se misturam e o tempo parece caminhar entre o passado e o presente.
E talvez seja justamente isso que define este lugar. Não apenas mais uma cidade no mapa, mas um território que ajudou e ainda ajuda a contar a história do sul do Brasil.
Radar fixo, velocidade 50. À medida que seguimos pela BR-116, à nossa frente surge a base da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. É aqui que acontece parte do controle fiscal de mercadorias que circulam entre os estados, um reflexo direto da importância econômica dessa rota. Em meio à paisagem aberta dos campos de cima da serra, esse ponto marca mais do que uma estrutura administrativa. Ele nos lembra que estamos próximos de uma transição, não apenas de território, mas de dinâmica, de fluxo e de estado. Neste ponto, seguimos a cerca de 1.000 metros de altitude, no topo dos campos de cima da serra. Mais adiante começará a descida em direção ao Vale do Rio Pelotas, um declive de cerca de 500 metros em poucos quilômetros, suficiente para mudar o clima, o relevo e a forma como a estrada se apresenta. Acompanhe!
Neste momento, a sinalização indica que estamos nos aproximando de um ponto simbólico da nossa jornada, a ponte sobre o Rio Pelotas. Inaugurada em 1966, essa estrutura de 250 metros de extensão, erguida a 100 metros de altura do curso do rio, pôs fim à era das travessias por balsas e passos perigosos, consolidando a BR-116 como o principal elo entre os gaúchos e os catarinenses. Mais do que a travessia de um rio e um marco da engenharia da década de 60, ela é a passagem entre dois territórios que compartilham paisagens, histórias e identidades. Ao longo deste trajeto, cruzamos Vacaria, a porteira do Rio Grande, nos campos e cima da serra. Acompanhamos a transformação da paisagem, buscamos entender como a geografia molda caminhos e histórias e chegamos até a travessia do Rio Pelotas, marcando a divisa entre os estados irmãos. Mais do que quilômetros percorridos, esta foi uma viagem entre territórios, culturas e tempos diferentes. Se você esteve conosco até aqui, saiba que a sua presença dá sentido a cada viagem. Portanto, te convidamos a seguir viajando pelo sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e lembre-se, na vida, os caminhos que escolhemos não dizem respeito apenas ao destino, mas a tudo aquilo que se transforma em nós enquanto seguimos. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!